Você já sentiu que está sendo observado, mesmo quando não há ninguém por perto? No silêncio do carro parado no semáforo, na caminhada solitária por uma rua quase vazia, ou no instante em que abre a câmera do celular para conferir a própria imagem. Surge uma pergunta sutil, quase automática: como eu pareço agora? Essa pergunta não é inocente. Ela revela que, mesmo na ausência física de espectadores, você carrega um público imaginário dentro da própria mente. Essa presença invisível molda sua postura, regula seu tom de voz e até reorganiza seus pensamentos antes que sejam ditos. Você ensaia respostas mentalmente, revisita conversas antigas, constrói diálogos que talvez nunca aconteçam. Cada gesto passa por um filtro silencioso. Isso será bem recebido? Isso parecerá estranho? Aos poucos, você não apenas vive, você se apresenta. A filosofia sempre se interessou por essa tensão entre ser e parecer. Desde a Grécia Antiga, pensadores como Platão já alertavam para a diferença entre a essência e as sombras projetadas na parede da caverna. O problema é que, hoje, a caverna não está fora. Ela está dentro. Você não precisa de correntes físicas, basta a expectativa imaginada para moldar seu comportamento. Assim nasce o palco invisível. Um espaço psicológico onde você atua diante de espectadores indefinidos, ajustando opiniões, suavizando verdades e evitando vaias que talvez nunca aconteçam. E quanto mais você se preocupa em manter a performance, menos percebe que a própria autenticidade começa a desaparecer sob as luzes que nunca pediu para acender. Para compreender a força desse palco invisível, é preciso voltar milhares de anos, antes das cidades, antes das redes, antes da escrita. Imagine-se em uma pequena tribo pré-histórica. Não havia supermercados, hospitais ou instituições que garantissem sua segurança. Havia apenas o grupo. Se você fosse excluído, não perderia apenas reputação, perderia abrigo, alimento, proteção. Perderia a própria chance de sobreviver. A rejeição, naquele contexto, não era desconfortável, era fatal. Nosso cérebro foi moldado nesse cenário. Ao longo de dezenas de milhares de anos, ele aprendeu a associar aprovação social, a segurança e pertencimento, à continuidade da vida. Ser aceito significava proteção. Ser rejeitado significava risco real. Essa programação não desapareceu com a modernidade. Ela permanece ativa dentro de você. Hoje, quando alguém ignora sua mensagem, faz um comentário irônico ou critica sua aparência, o corpo reage como se a antiga sentença tribal estivesse sendo anunciada. O coração acelera, os músculos se contraem, o cortisol circula. A biologia não distingue uma exclusão simbólica de uma ameaça concreta. O sistema nervoso opera com a mesma lógica ancestral, mesmo que o contexto tenha mudado radicalmente. O problema é que sua tribo agora não tem 20 pessoas, pode ter centenas, milhares. Redes sociais ampliaram a arena do julgamento para uma escala que sua mente nunca foi projetada para suportar. Você tenta sobreviver ao olhar de desconhecidos, como se cada curtida ou silêncio determinasse seu valor. E assim, um mecanismo antigo de sobrevivência passa a governar uma vida que já não exige essa vigilância constante. Se a biologia explica o medo da rejeição, a filosofia existencial explica a angústia que nasce do olhar. O pensador francês Jean-Paul Sartre dramatizou isso de forma poderosa em sua peça, Entre Quatro Paredes. 3 personagens estão presos em uma sala que representa o inferno. Não há chamas, nem tortura física. Há apenas a convivência constante. É nesse cenário que surge a frase inquietante: o inferno são os outros. Sartre não queria dizer que as pessoas são malignas por natureza.
O que ele revela é algo mais sutil. Quando estamos sozinhos, somos sujeitos. Somos consciência que escolhe, interpreta e age. Mas no momento em que alguém nos olha, tornamo-nos objeto na percepção alheia. Passamos a existir dentro da narrativa do outro, e perdemos o controle sobre essa versão de nós mesmos. Se você tropeça sozinho, é apenas um movimento desajeitado. Se alguém vê, você pode se tornar o desastrado. Se expressa uma opinião e percebe um olhar estranho, pode sentir que agora é o inadequado. O olhar do outro congela possibilidades e fixa rótulos. Ele transforma a fluidez em definição. E isso provoca uma sensação de aprisionamento. A angústia surge porque você jamais terá domínio total sobre como será interpretado. Cada pessoa o enxerga através de suas próprias experiências, medos e preconceitos. Você pode explicar, justificar, ajustar, ainda assim, continuará existindo como objeto em múltiplas consciências. É essa perda de controle sobre a própria imagem que torna o olhar do outro tão perturbador e tão poderoso. Diante dessa exposição inevitável, você começa a tentar administrar aquilo que os outros veem. Ajusta palavras antes de pronunciá-las, suaviza opiniões para evitar tensão, controla expressões para não parecer intenso demais. Cada interação se transforma em cálculo. O foco deixa de ser a verdade da experiência e passa a ser o impacto da imagem. Você não pergunta mais, isso é verdadeiro para mim, mas sim, como isso será recebido? Essa tentativa constante de moldar percepções é exaustiva, porque parte de uma premissa impossível, a ideia de que é viável controlar as interpretações alheias. No entanto, cada pessoa filtra o mundo por meio das próprias feridas, crenças e expectativas. O que para você é autenticidade, para outro pode parecer arrogância. O que é silêncio reflexivo, pode ser lido como frieza. Não há ajuste perfeito que atravesse todas as lentes humanas sem distorção. Tentar gerenciar todas essas versões é como tentar esculpir fumaça. Quanto mais você molda, mais ela se dispersa. Surge então uma vida orientada pela performance, onde grande parte da energia psíquica é dedicada a antecipar reações e prevenir julgamentos. Você começa a viver em função da recepção, não da essência. O parecer substitui o ser. E paradoxalmente, quanto mais você tenta garantir aprovação, mais se distancia de si mesmo. A identidade torna-se fragmentada, composta por adaptações estratégicas. A pergunta silenciosa deixa de ser quem sou, e passa a ser quem preciso ser agora. É nesse ponto que a performance deixa de ser um gesto ocasional e se transforma em modo de existência. Se o existencialismo expõe a prisão do olhar, o estoicismo oferece uma saída conceitual. Entre seus mestres, destaca-se Epicteto, que nasceu escravo e viveu sob circunstâncias externas que não podia controlar. Ainda assim, tornou-se um dos maiores defensores da liberdade interior. Sua proposta começa com uma distinção simples, mas transformadora. Há coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Dependem de você suas opiniões, suas escolhas, suas intenções e suas ações. Não dependem de você os julgamentos, as interpretações e as reações alheias. Quando você tenta controlar aquilo que está fora do seu domínio, entra em conflito permanente com a realidade. O sofrimento, para os estoicos, nasce exatamente dessa confusão entre o que é seu e o que pertence ao mundo. Você pode agir com honestidade e ainda assim ser mal interpretado. Pode demonstrar gentileza e ainda assim ser criticado. Pode ser autêntico e ainda assim enfrentar rejeição. A liberdade estoica não consiste em garantir aprovação, mas em manter coerência interna independentemente dela.
É uma mudança radical de foco, do palco externo, para o governo da própria consciência. Imagine o peso que desaparece quando você devolve ao mundo o que é do mundo. O julgamento deixa de ser responsabilidade sua. Ele passa a ser apenas um fenômeno externo, como o som distante de um trovão. Pode ser alto, pode ecoar, mas não precisa redefinir sua estrutura interna. A serenidade nasce quando você aceita que sua tarefa não é controlar olhares, mas orientar a própria ação. Existe uma ironia silenciosa que raramente percebemos. Enquanto você está preocupado com a imagem que projeta, quase todos ao seu redor estão igualmente absorvidos pela própria imagem. Cada pessoa carrega o mesmo palco invisível, a mesma ansiedade de parecer adequada, interessante ou aceitável. O que você interpreta como um olhar avaliativo, muitas vezes é apenas distração ou autocrítica disfarçada. A mente humana possui uma tendência natural a se perceber como o centro da narrativa. Esse fenômeno, conhecido na psicologia como efeito holofote, faz você acreditar que suas falhas são mais visíveis do que realmente são. Um comentário mal formulado, um tropeço, uma pausa desconfortável, tudo parece monumental por dentro, mas para os outros costuma durar poucos segundos antes que retornem às próprias preocupações. Enquanto você revisita mentalmente aquela conversa embaraçosa por dias, a outra pessoa provavelmente já esqueceu. Enquanto você calcula cada detalhe da própria postura, o outro está calculando a própria. O medo coletivo se retroalimenta, criando a ilusão de um tribunal permanente que, na prática, quase nunca se reúne. Perceber isso não elimina completamente a ansiedade, mas a relativiza. Você começa a enxergar que sacrificou a autenticidade por um julgamento que talvez nunca tenha sido tão intenso quanto imaginava. A maioria das pessoas não está dedicando energia para analisar você profundamente, estão tentando sobreviver aos próprios fantasmas internos. E isso revela algo libertador: o palco pode estar muito menos iluminado do que sua mente supõe. Existe um ponto de maturidade filosófica que poucos alcançam: aceitar que o mal-entendido não é exceção, mas regra. Você será interpretado de formas que não escolheu. Será visto como vilão na história de alguém, como insuficiente para outro, como exagerado ou frio, dependendo da lente que observa. A tentativa de evitar isso completamente é uma batalha perdida antes mesmo de começar. A tradição filosófica sempre reconheceu essa limitação. Mesmo figuras como Sócrates foram condenadas por interpretações distorcidas de suas intenções. Ele não controlou o julgamento que recebeu, mas controlou a coerência com que viveu e morreu. Essa é a diferença essencial. Você pode não escolher a narrativa que constroem sobre você, mas pode escolher a integridade com que sustenta suas próprias ações. Aceitar o mal-entendido é abandonar a fantasia de unanimidade. É compreender que a autenticidade implica risco. Quando você fala com honestidade, alguém pode discordar. Quando escolhe um caminho não convencional, alguém pode desaprovar. Isso não é sinal de erro automático, é sinal de existência real. Viver é inevitavelmente ocupar um espaço que nem todos aceitarão. Há uma liberdade paradoxal nessa aceitação. Quando você reconhece que críticas e distorções fazem parte da condição humana, deixa de gastar energia tentando neutralizá-las todas. O foco retorna ao que pode ser governado: intenção, ação, caráter. O julgamento continua existindo, mas perde o poder de determinar quem você é. Chega então o momento decisivo: perceber que o palco nunca foi obrigatório. Ele parece inevitável, porque você cresceu acreditando que viver é ser constantemente avaliado. Mas essa crença é apenas um hábito psicológico, reforçado pela cultura, não uma lei metafísica. Você pode continuar atuando, ajustando-se,
antecipando aplausos ou vaias. Ou pode, gradualmente, descer do palco. Descer não significa isolar-se do mundo, ou ignorar completamente as relações. Significa apenas deslocar o centro da própria vida. Em vez de orientar decisões pela expectativa alheia, você passa a guiá-las por convicções refletidas. A pergunta deixa de ser, como serei visto? E passa a ser, isso é coerente com o que considero verdadeiro. Essa mudança é silenciosa, mas radical. Quando você abandona a compulsão de performance, algo se reorganiza internamente. A energia antes dedicada ao controle de imagens torna-se disponível para a criação, aprendizado e presença real. Você fala com mais clareza porque não está calculando cada reação. Anda com mais naturalidade, porque não está monitorando cada gesto. A vida deixa de ser encenação e se torna experiência direta. A prisão invisível só se sustenta enquanto você acredita que precisa agradar para existir. Quando entende que pode suportar desaprovação e ainda assim permanecer inteiro, as grades perdem consistência. O palco continua lá, se quiser usá-lo. Mas agora você sabe que pode apagar as luzes, abandonar o roteiro que nunca escreveu e, finalmente, simplesmente existir. À medida que essa compreensão se acomoda, não é necessário um gesto dramático. Não é preciso anunciar ao mundo que você deixou de atuar. A transformação mais profunda costuma ser silenciosa. Ela acontece quando, diante de uma escolha, você percebe que não está decidindo para evitar julgamento, mas para honrar a própria consciência. Esse pequeno deslocamento interno muda tudo. Talvez você ainda sinta o olhar do outro. Ele não desaparece completamente. A biologia continua antiga, a sociedade continua ruidosa. Mas agora há um espaço entre o estímulo e a reação. Nesse espaço, você pode escolher. Pode sentir o medo sem obedecê-lo automaticamente. Pode ouvir a crítica sem transformá-la em sentença final. Com o tempo, a necessidade de performance enfraquece. Você descobre que é possível ser mal interpretado e continuar inteiro. É possível ser rejeitado e ainda assim manter dignidade. A vida não se torna perfeita, torna-se mais autêntica. E a autenticidade, embora desconfortável às vezes, traz uma serenidade que nenhuma aprovação constante poderia oferecer. Então, antes de dormir hoje, faça uma pergunta simples a si mesmo. Se ninguém estivesse assistindo, como você viveria? Talvez a resposta não exija uma revolução imediata. Talvez peça apenas um pequeno ato de coragem amanhã. Um gesto mais honesto. Uma palavra menos ensaiada. E, passo a passo, você perceberá que a porta da prisão sempre esteve destrancada, esperando apenas que você decidisse atravessá-la. Obrigado pela atenção, e até a próxima!